Olá galera, então vamos para a segunda videoaula de entrada e saída. Essa videoaula vai tratar um pouco de barramentos, falar de forma geral barramentos, tá? Então eu até vou deixar um artigo que eu uso muito quando, né, que a gente vê às vezes mais detalhado esses barramentos, tá? Mas a gente chega até a olhar em arquitetura 3, a gente dá uma olhada nesses barramentos, né? De forma mais detalhada. Porque, queira ou não, os barramentos são muito tecnológicos. E aqui a gente apresenta o conceito geral de barramento. Né? Mas, a gente vai ver que os barramentos vieram, né? A gente tem barramento ISA, EISA. Quem já foi mais antigo sabe muito. ISA, EISA, né? Hoje a gente muito IDE, SCSI e aí vai, né? Mas esses barramentos às vezes são muito tecnológicos. PCI, né? PCI é o cara que teve maior sucesso e hoje ele tem versões de PCI, né? Em frequências diferentes, PCI Express e aí vai, né? Mas aqui a gente fala dos conceitos teóricos mais para isso, das questões mais gerais, tá? Eu vou deixar esse artigo, um artigo um pouco mais antigo. Ele fala do PCI, o PCI é antigo, né, pessoal? Mas não dessas versões mais novas de PCI e tal. Mas é legal, vou deixar para quem tiver interesse. Mas vamos lá, vamos começar. Então, primeiro, o que é barramento, tá? Os diversos subsistemas de um sistema computacional precisam se comunicar, né? Precisam de ter interface um com os outros. E quando a gente vê lá von Neumann, a gente tem processador, memória, entrada e saída, e a gente precisa ligar esses caras. Nessa figura aqui, a gente tem uma ligação que é um processador com a memória. Então eu tenho que ter interligação processador-memória. E eu tenho que ter interligação do processador com os dispositivos de entrada e saída. Tá, como eu faço isso? Então se eu tenho isso, então eu preciso de um mecanismo de comunicação. Da onde vem a palavra barramento? Eu ia falar. Se eu pedir para vocês definir o que é um barramento, barramento é um canal de comunicação, ou um link aqui diz, de comunicação compartilhada. Tá? Existe dedicado? Existe. Tá? Existe. Eu posso ter canais dedicados? Posso. Tá? Mas barramento foi uma solução muito boa, porque, pessoal, queira ou não, os barramentos sempre nos deram canal suficiente, ou seja, banda suficiente para a comunicação entre os dispositivos, tá? Então, muitas vezes não era o barramento o problema. Não sei se vocês me entenderam, tá? Ele acompanhava a tecnologia, mas principalmente os dispositivos e tal. Então, barramento foi bacaninha. Barramento é um mecanismo de comunicação compartilhada. Quais as grandes vantagens de uma conexão barramento, tá? Em vez de uma dedicada? E quem foi meu aluno em Circuitos Digitais 2, que são o pessoal da engenharia, eles vão lembrar. Eu fiz uma figurinha com multiplexadores que tinha uma versão de barramento e uma versão de uma conexão dedicada, que a gente chamou, e um barramento. E era com um multiplexador bem simples de colocar, de entender, mas na verdade tem uma que gasta mais hardware, né? E outra, né, eu gasto menos hardware. E barramento gasta menos hardware, né? Só claro, ele tem algumas desvantagens e vantagens também. Tá? A primeira vantagem de barramento, a versatilidade, né? Então a gente faz a inclusão de novos dispositivos. Se eu tenho dedicado, pessoal, o canal é dedicado. Se eu tenho 5 dispositivos, eu vou ter o canal para cada dispositivo, vai ser dedicado. E aí eu quero ampliar. Isso, se a gente olhar na nossa linha de computadores, isso é péssimo. Eu compro e depois quero botar outro dispositivo. Claro que hoje em dia a gente tem outros mecanismos, né, pessoal? A gente acaba tendo mecanismos de USB e tal, que queira ou não deixa de ser um mecanismo de barramento, que a gente chama, tá? Mas acaba, né, é um mecanismo de comunicação que vai passar pelo barramento e tal. Mas o barramento sempre teve essa grande vantagem, que é a fácil inclusão de novos dispositivos, tá? Um baixo custo, né? Então, é um conjunto de fios, é compartilhado por vários dispositivos, né? E se a gente olhar pro lado do dedicado, é o problema disso, é a versatilidade. Eu não consigo incluir mais dispositivos e ele tem um alto custo, porque acaba que eu gasto mais hardware, né? Então a desvantagem é o gargalo na comunicação. Isso sempre se fez, que é a limitação do throughput. Ou seja, o barramento, um cara pode... se eu quero comunicar e eu tenho o processador, eu tenho a memória e tenho 3 dispositivos de entrada e saída, quando eu for fazer a comunicação desses caras, eu só posso fazer... O processador se comunica com um dispositivo, não pode se comunicar com 2. E lembrem que hoje a gente trabalha com multiprocessamento, então isso acaba sendo um problema.
Ok, mas hoje a gente tem banda suficiente nos barramentos para atacar isso, tá? Com a questão de multicore e vários cores, eles ainda, né, a gente tem cores ainda, pessoal, e aí a gente pode mergulhar para dentro de um core, que lá tem também comunicação, né? Mas se a gente colocar dispositivos com vários processadores, a gente pode começar a ter gargalo no barramento. E aí existem outros meios de comunicação, que principalmente, né, que a gente chama de que é redes de comunicação, né, que hoje em dia a gente chama, se elas estão dentro do chip, a gente chama de NOC, que é Network on Chip, né, que é uma rede especializada para comunicar essas coisas. Tá? Então, alguns fatores físicos influenciam na velocidade do barramento, né, o comprimento do barramento e o número de dispositivos conectados. Normalmente isso vai estar. O barramento precisa suportar uma gama de diferentes dispositivos com latência e velocidades bem distintas. Tá? Aqui, normalmente a gente vai ter parte desse barramento, ele não é só linha de dados, né? Ou seja, ele não trafega só dados, ele também precisa de linhas de controle. Então, ou seja, ele trafega também, tem alguns, né? Tem que trafegar linhas de controle para controlar esse barramento, tá? Então, normalmente as linhas de controle sinalizam requisições e reconhecimento de requisições, que a gente chama os acknowledgements, né? Indica que tipo de dado está na linha de dados, e a gente tem as linhas de dados que transportam realmente a informação, né? Esses dados e endereços, né? O endereço também é considerado um dado, tá, pessoal? Então, alguns barramentos, eles têm conjunto de linha distinto, um para o endereço e um para dado, às vezes alguns barramentos são comuns, tá? Então, uma operação de barramento, que a gente chama Bus Transaction, envolve dois passos. O envio do endereço, porque normalmente eu vou estar comunicando com o endereço, e o envio ou recepção de dados, tá, pessoal? Então, o que a gente faz, né? Então, definindo essas duas operações, uma operação de entrada é um dispositivo de saída levando algo para a memória principal, e uma de saída é tirando um dado da memória principal e levando para o dispositivo de entrada e saída. Perfeito? Tá? Aqui tem uma figura, mas a figura é tranquila, eu vou descrever ela, né? Então, primeiro, o que a gente faz? O início da leitura da memória principal. Então, tanto a linha de controle como a linha de dados, elas vão ter função. Então, a linha de controle contém o endereço, as linhas de dados contêm o endereço, desculpa, e as linhas de controle sinalizam a requisição de leitura. Então, o processador nessas duas linhas, vai querer acessar a memória principal. Num segundo passo, pessoal, se eu botei o endereço e fiz a requisição de leitura, eu tenho que acessar a memória, e interno a memória. Então, a memória acessa esse dado. Num terceiro passo, o que vai acontecer? Essa memória, né, ou seja, ela vai responder. Então a memória vai colocar o dado na linha de dados, né, vai, usando as linhas de controle, sinalizar que esse dispositivo para o dispositivo de entrada e saída, que o dado está disponível na linha, e esse dispositivo vai armazenar. Tá? Então isso é uma operação de saída. Ou seja, quem manda sempre na jogada? O processador, tá, pessoal? Então o processador vai fazer a requisição de leitura, depois vai acessando a memória, né, vai acessar a memória vai devolver esses dados e vai sinalizar para esse dispositivo. Ou seja, eu vou escrever no dispositivo dessa forma. Ou seja, parte sempre do processador. Numa operação de entrada já é bem similar, só que simplifica um passo, né, pessoal? O que eu vou ter? Eu vou botar num primeiro passo, eu vou acionar na minha linha de controle, o processador vai sinalizar na linha de controle, indicar que é uma requisição discreta, feita na memória principal, e nas linhas de dados contém um endereço discreto. Tá? Num segundo passo, essas linhas de controle sinalizam o dispositivo de entrada e saída, que a memória principal está pronta, né? Ou seja, que o dado, né? Que eu posso botar o dado para gravar, o dispositivo vai transferir os dados do dispositivo de entrada e saída, e a memória vai armazenar os dados, né, desse dispositivo de entrada e saída. Tá? Aqui tem uma observação, né? Geralmente o dispositivo de entrada e saída não precisa esperar que a escrita na memória termine, porque normalmente isso a gente usa um buffer de escrita. Tá? Então esses são os dois grandes passos, né, de interface de periféricos, processador e periféricos, mas sempre o processador envolvido com isso. Tá? Aqui uma coisa importante, são três conceitos que mudam, às vezes, vocês vão ver na literatura, a gente está usando o conceito do Hennessy e do Patterson,
E a classificação. A gente tem 3 tipos de classificação de barramentos. Barramento processador memória, barramento de entrada e saída e barramento de backplane. Tá? Nós vamos ver os 3. Primeiro, barramento de processador memória. É um barramento que está entre o processador e a memória. Ele tem que ser de desempenho excelente. É um processador bom. Ele tem que ser pequeno, né, esse barramento. Aqui chama veloz. Eu não gosto de veloz. Veloz para mim é o Usain Bolt. Eu gosto de excelente desempenho. Então eu mudaria ali a palavrinha, tá, pessoal? Que está extremamente veloz, eu botaria extremamente com alto desempenho. Maximizo a banda passante, né? Ou seja, eu vou ter uma alta banda passante, porque a memória e processador eles têm um alto desempenho. Então eu tenho que acessar isso extremamente. Geralmente são proprietários do fabricante, tá? Então, ou seja, isso tá lá interno, às vezes, em intra-chip, né? Mas eu estou falando em memória principal, pessoal. Isso normalmente vai ser proprietário, porque, por exemplo, se tu vai usar uma placa-mãe que vai usar um processador Intel, isso vai ter que estar especificado aí, tá? Os barramentos já de entrada e saída, né? Lembrem, são 3: barramento, processador memória, barramento de backplane e barramento de entrada e saída. São mais longos, né? Eles podem ter vários dispositivos de entrada e saída ligados a eles, precisam atender a uma ampla gama de dispositivos, ou seja, dos mais com mais desempenho, dos com menor com desempenho, e não necessariamente precisa ter uma interface direta com a memória, tá, pessoal? Eu já vou falar um pouquinho mais depois disso. Eles normalmente são padronizados, é isso que a gente vê no mercado, IDE, SCSI e tal, tá? E apresenta uma interface moderadamente simples e de baixo nível, né? Ou seja, né, pouca eletrônica adicional é necessária para esse dispositivo. Então, esses são os barramentos de entrada e saída. A gente tem, normalmente nas máquinas, a gente tem um outro que a gente chama de backplane. Por quê? Porque a gente acaba tendo um barramento de processador memória que tem um baita desempenho e um barramento de entrada e saída que tem que acomodar muita gente. Então, ele é de baixo desempenho. Claro, baixo desempenho em relação ao processador, né, pessoal? Então, eles são projetados para coexistir, tá? Então, assim, para ter uma ligação entre esse barramento de entrada e saída e barramento de mais velocidade. Então, ele balanceia, ele fica entre esse meio, tá? E muitas vezes eles são construídos diretamente. Por que backplane? Porque no backplane é na placa-mãe, então eles são construídos aí, tá? São padronizados normalmente e necessitam de uma lógica adicional para a interface desse dispositivo. Então, aqui tem um desenho, vou descrever o desenho, né? Eu tenho um processador, tenho uma memória, e eu tenho um fio ligando esses dois caras. E aí eu conecto todos os meus dispositivos de entrada e saída. Então eu posso ter uma máquina que é só isso. É um von Neumann clássico, né? Que é o processador, memória e o barramento está conectando. O processador, memória e os dispositivos de entrada e saída todos de uma vez só. Então todo mundo enxerga o mesmo barramento. O 2, pessoal, máquinas com barramentos que tem memória processador separado da memória de entrada e saída. Então, ou seja, eu tenho primeiro um barramento que liga o processador memória, e esse barramento a gente vai chamar barramento de memória processador, ou processador memória, que for. E depois a gente tem os dispositivos de entrada e saída com barramentos de entrada e saída. E eu vou precisar um adaptador desse barramento. Ou seja, para ligar nesse barramento, porque eu vou ter que interligar no barramento processador memória, eu vou ter um adaptador dele, tá? Então, ou seja, eu vou ter o barramento processador memória, os barramentos de entrada e saída, mas para se comunicar naquele barramento de mais alta velocidade, eu vou precisar de um adaptador. E o que tem muito, né, é máquinas com 3 barramentos. Então, primeiro, eu vou ter conectando processador memória um barramento rápido, barramento que a gente chama de processador memória, ou memória processador, tanto faz, que é um barramento rápido. Eu vou ter barramentos de entrada e saída que conectam os dispositivos de entrada e saída, né, que são separados, né, então vão ser separados. E aí eu tenho um adaptador de barramento, tá? Eu passo por um hardware, tá, pessoal? Que compatibiliza a velocidade entre esses barramentos. E aí eu tenho um barramento que a gente chama de backplane, ou seja, que depois desse barramento de backplane precisa de um adaptador para se conectar no processador memória. Ou seja, eu tenho uma hierarquia de barramentos. Não sei se vocês entenderam. Seria como uma árvore. As folhas mais embaixo, os ramos mais embaixo. Né? Ou seja, eu tenho uma conexão dos barramentos de entrada e saída que
eles vão se conectar no barramento de backplane através do adaptador, e o barramento de backplane vai se conectar no barramento processador através do adaptador também. Perfeito, pessoal? Só para falar para vocês, a gente tinha sistemas tradicionais de barramento também, aqui tem uma figura, sistemas de barramento tradicional ISA, né, com cache. Então, primeiro, a gente chamava de local bus, barramento local. Isso vocês vão ver muito na arquitetura PC, que a gente chama de barramento local. O que liga o processador e cache é que a gente chama local bus, tá? que é um processador que liga o processador cache. Depois esse cara estava num system bus, ou seja, a cache se conectava num system bus, que é o barramento de sistema, que a memória estava conectada, ou seja, o processador não se conectava direto nesse barramento de system bus. Ele se conectava simplesmente ao local bus na cache, e a cache se conectava nesse barramento de sistema junto com a memória principal, tá? E tinha um controlador ali de I/O ligado nesse barramento local, tinha um local I/O controller, né, para fazer isso. E o que acontece, pessoal? Embaixo a gente chama barramento de expansão, onde eu estava todos os meus dispositivos conectados de entrada e saída, rede, SCSI, modem, uma serial e tal, tudo, e esse nome a gente dava barramento de expansão. E ele precisava uma interface, ele era conectado esse barramento de expansão com o barramento de sistema, perfeito? Então ele tinha aquele adaptador que a gente estava falando, tá? Depois já isso aqui é uma nova versão, também é uma figura que vem também lá mais antiga, né? Depois os computadores já com PCs com mais versão nova, eles continuavam tendo a ligação do processador e cache com o barramento local, que a gente chama. Depois, a memória principal com a cache, a gente chama barramento de sistema. E depois a gente tinha a conexão do barramento, né, do barramento de sistema, né, do local bus com essa bridge que eles chamavam, que era uma ponte, com um barramento de alto desempenho, que eles botavam SCSI, coisa gráfico, vídeo, rede, que tinha mais alto desempenho. E depois esse barramento de alto desempenho se conectava num barramento de expansão, que tinha os dispositivos de menos desempenho. Só para falar para vocês, isso é hierarquia de barramento, a gente costuma chamar. Onde o barramento de mais alta velocidade ele está mais alto na hierarquia. Perfeito, pessoal? Tá? E aí só aqui os últimos slides, depois fica um material extra ali para vocês lerem, como na outra videoaula. A gente tem dois tipos de barramento síncrono e assíncrono, tá? Então só vou falar de forma breve essas questões. O barramento síncrono, né? Ele tem um relógio, ele tem um clock, tá? Com sinal de controle, então, ou seja, ele dá a cadência, é um clock de sistemas digital mesmo, assim, que vocês viram em TD, CD e tal. E ele possui todo o protocolo de comunicação é ligado ao clock, entende? Então, botei uma requisição, depois de tanto eu tenho, tal, e aí vai, tá? Então é um protocolo simples, implementado com uma máquina de estados, tá? Ou quem não viu máquina de estados, o pessoal de engenharia lá com certeza, mas quem não viu é um autômato finito determinístico, a gente consegue fazer um autômato finito e controlar isso, tá? Desvantagem, o dispositivo deve trabalhar tudo na mesma frequência ou se adaptar a essa frequência, entende? Então se eu tenho um barramento, um PCI de 500 MHz, todo mundo vai ter que falar 500 MHz, né? Então tá. E a desvantagem 2 é que devido ao clock skew, o que é o escorregamento, né? Barramentos assíncronos não podem ser muito longos. Pessoal, todo mundo tem que enxergar, isso a gente viu em técnicas, em circuitos digitais, quem fez comigo lá, é que o que esse clock skew é um escorregamento. O que acontece? Todo mundo tem que enxergar o mesmo clock, o que acontece no mesmo tempo. Se a gente tem barramentos muito longos, a gente começa a ter atraso, e aí as pessoas conseguem... O clock que era para dar o sincronismo, todo mundo enxergar ao mesmo tempo, acaba não ocorrendo. Eu sempre brinco, né? O som demora para se propagar. Então, se eu tiver uma banda aqui e tiver alguns a 1 km e outros perto de mim, quando eu gritar, bate agora o tambor, aí quando eu dizer, bate, o cara daqui vai bater, porque vai bater, me ouvir e bater. O outro vai demorar o tempo, 1 km chegar. Então, na verdade, ele vai bater depois do que eu falei, né? Então, isso é um problema, por isso não podem ter barramentos muito longos. Barramentos, processador, memória, são síncronos. Acabou. Isso é síncrono, tá? Outra coisa que tem barramento assíncrono é que ele não segue o relógio, tá? Então ele não tem um clock. E ele acabam que esse tipo de barramento eles acomodam uma grande variedade de dispositivos, porque não existe esse sincronismo, esse clock igual para todo mundo.
né? A gente tem menor preocupação com o comprimento das linhas, mas a gente precisa de um protocolo, que a gente normalmente chama de um handshake. Handshake, né, pessoal, é o quê? Esses caras têm que ter um protocolo de comunicação, ele tem que acertar como vão se comunicar, né? Então, a gente precisa coordenar essa transmissão de dados entre transmissor e receptor, é um handshake, ó, vou mandar o dado, estou mandando, vai receber o dado, tal. Então a gente precisa desse controle. Esse protocolo é implementado por um conjunto adicional de linhas de controle, esse handshake. Perfeito, pessoal? Tá, aqui a gente não vai entrar, mas tem para mostrar para vocês como funciona esse handshake, tá? Então ele tem até as máquinas de estados, né? Mas o que eu queria mais para vocês é falar um pouco dessa questão de barramento síncrono e assíncrono. Só para mostrar para vocês aqui, então eu pulei os slides, estou indo para o slide 25 agora, né? E resumir isso, eu não vou entrar em detalhes lá dos barramentos, eu quero que vocês fiquem com o conceito principal do barramento, síncrono e assíncrono. Tá, a escolha entre barramento síncrono e assíncrono tem implicações, muitas além da banda passante, distância física dos componentes, número de componentes. Só vou falar para vocês, a maior parte dos nossos barramentos que a gente tem em máquinas, eles são síncronos, tá? É muito mais difícil a gente ter hoje em dia barramento assíncrono. E os barramentos assíncronos são menos suscetíveis à mudança tecnológica, né? Pode suportar dispositivos com tempo de resposta bastante diferentes, né? Barramentos de entrada e saída são majoritariamente assíncronos, tá? Já mudou muito isso, eles eram majoritariamente, hoje não, tá? Muitos são síncronos mesmo, tá? Além do modo de funcionamento, tanto síncrono como assíncrono, né? Fatores que afetam a banda passante dos barramentos. Então, tamanho do barramento, né? Isso afeta. As linhas de endereço e dados separadas versus multiplexadas, ou seja, usar a mesma linha para endereço e dados, isso afeta, né? Por quê? Porque em uma escrita, endereço e dado podem trafegar simultaneamente, então isso a gente afeta. E a transferência de blocos, né? Quando as palavras de endereço contínuo são transferidas, somente o endereço da primeira palavra precisa ser enviado. Só para falar, não sei se o Porto chegou lá a falar quando falou de memória e tal para vocês, mas a gente tem muito que é transferência enrajada ou modo burst. O que acontece? Muitos dispositivos, tu dá o endereço da primeira palavra e quanto tu vai transferir, quantos blocos tu vai transferir, quantos megabytes. E o dispositivo consegue transferir em modo burst, né? Então, a memória tem isso e vários dispositivos de entrada e saída tem isso também, que é bem legal, tá? Beleza, então mais lá, vamos ler o capítulo 8 lá do Renessei do Patterson. Beleza? Obrigado, até a outra videoaula. Abraço, tchau, tchau.